possível medirmos o tamanho da nossa fé? Sim. Como? Você deve estar se perguntando. Podemos medir o tamanho da nossa fé se a fé é abstrata? Eu disse sim e repito, podemos medir através da nossa obediência à palavra de Deus. Eu nunca vi alguém obedecer a alguém em que não acreditasse, concorda? Para a gente obedecer a alguém, nós temos que crer nesta pessoa, acreditar nesta pessoa. E aí é que se mede o tamanho da nossa fé pelo nível, o tamanho da nossa obediência, o grau da nossa obediência. Em Isaías, capítulo 41, Deus se refere a Abraão como meu amigo. Veja só o que diz aqui no livro de Isaías, capítulo 41, eu não sei se tem como cameraman Daniel focar aí para vocês, no versículo 8, diz assim: porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. Imagine você ser chamado de amigo de Deus. Ai, muito forte. Deus quer chamar você de amigo. Imagine só. Talvez você não tenha tido pai, mãe, irmãos, família, a oportunidade de estudar, ter um bom estudo, formação, educação. Talvez você só conheça o lado negativo da vida, mas Deus quer lhe chamar de amigo. E por que que Deus chamou Abraão de amigo? Porque viu em Abraão essa fé, uma fé obediente. Daí o porquê das provas, né? Elas surgem sem explicação e exigem resposta da nossa fé. Quando as provas surgem, a nossa fé, ela exige uma reação da nossa parte, uma atitude de obedecer, de confiar, de sacrificar. Por exemplo, quando Deus provou Abraão, ele não perguntou, né, por quê, nem reclamou, nem murmurou. Ele confiou e obedeceu, porque Deus não explicou quando pediu a ele que sacrificasse o seu único filho. É óbvio que dentro de Abraão havia uma dor quase insuportável, mas mesmo em meio à dor, ele obedeceu e Deus o abençoou. Atenção, obreiros, conosco não é e não será diferente. Quem quer ser usado por Deus ao extremo terá que ser provado em seus limites e então será provado por Deus para servir mais e melhor na sua obra. Quem não quer servir mais e melhor, então não espere provas maiores. Mas quem quer servir mais e melhor, espere sempre ser provado. E as provas, elas não vão diminuindo com o passar dos anos. Falo por experiência própria. As experiências, elas vão aumentando, as provas vão aumentando. Aprenda isso. Uma entrega no altar do Deus vivo, sem limites, também faz com que Ele nos use sem limites. Eu vou repetir. Preste atenção. A sua vida no altar do Deus vivo, sem limites, permitirá com que Ele também lhe use sem limites. E sempre que estivermos em apuro, sabe, naquela hora H, como se costuma dizer, na hora, né, do vamos ver, Deus nos livrará e nos honrará para a sua glória, porque Ele só entra em ação quando ver a nossa determinação, uma fé maior que os sentimentos de autocomiseração, coitadinho de mim, ninguém olha para mim, ninguém me valoriza, ninguém fala comigo, sabe? Os sentimentos de vaidade, sentimentos de medo. Quando você e eu vencemos os sentimentos, ressentimentos, por termos sido decepcionados, magoados, ansiedade, orgulho, tristezas, quando a gente domina esses sentimentos e se mantém firme no altar, se sacrificando voluntariamente ao nosso Deus, Ele nos usa ainda mais e para a sua glória, não para a nossa glória. Preste atenção, obreiros. Nem a dor
pode nos impedir de crer e obedecer, sacrificar para o nosso Deus vivo, em quem confiamos. Nenhuma dor pode nos impedir, nenhuma prova. Essa é a fé inteligente que nos torna mais úteis na obra de Deus do que jamais você e eu imaginaríamos, ou fomos capazes de imaginar, ou você é capaz de imaginar. É isso que nos faz úteis, a nossa permanência no altar como sacrifício. Porquanto obedeceste a minha voz, disse Deus, né, a Abraão em Gênesis. Essa frase é muito impactante para mim, quando ele disse, porque obedeceste a minha voz. Quer dizer, a gente está sempre entre muitas vozes, né? A voz do nosso eu, a voz dos outros, a voz dos problemas, a voz do mal, a voz dos outros, a voz dos sentimentos. Mas quando a gente decide obedecer à voz de Deus, aí sim, o verdadeiro servo do Deus vivo não despreza o altar quando Deus lhe pede o seu sacrifício. Ele ouve a voz de Deus e ele vai para o altar. Nem troca de altar quando as coisas não vão bem ao seu ver ou ao ver dos outros. E muito menos abandona o altar, onde conheceu e se casou e passou a servir ao Deus vivo. O servo verdadeiro se mantém no altar e ali ele cresce com Deus. E se ele tiver que chorar, ele chora, mas ele também vai sorrir. E se está doendo, depois ele vai ter o prazer de contar o seu testemunho. A exemplo de Abraão, que foi chamado amigo de Deus. Está no ar o seu programa Obreiros em Foco. Bispo Walter, coordenador do grupo Caleb, já está aqui em estúdio com a sua Bíblia em mãos para responder as perguntas enviadas ao nosso WhatsApp. Boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Bispo Júlio. Boa noite a todos que estão acompanhando agora a programação. Para mim é sempre um prazer estar aqui. E a prova que a gente passa por ela nos capacita, como o senhor falou, e ela nos leva a entrar em lugares que humanamente, com a nossa própria capacidade, não teríamos condições de estar lá. Mas por obedecer a Deus e passar pela prova e sermos aprovados, chegaremos aonde Deus quer que a gente chegue e todos os nossos sonhos serão realizados. Pois sim. Por isso nós estamos aqui para que você, obreiro, colaborador, CPO, você voluntário de um dos grupos e você que está aí nos assistindo no hospital, no presídio, no trabalho, no carro, você simpatizante desse trabalho estritamente espiritual e social da Igreja Universal, o nosso objetivo é lhe ajudar a servir mais e melhor ao nosso Deus. Se você não está servindo a Ele, se você não está no altar do Deus vivo, diante de tudo que será falado e exibido no programa de hoje, você terá a oportunidade de ir para este altar, onde você vai se casar com esse Deus vivo. Na central de atendimento nós temos o pastor Jefferson, o coordenador do grupo Depressão Tem Cura, que está se preparando já há mais de 20 dias com todos os voluntários em todo o Brasil para o grande evento intitulado Vida Nova, né? Amanhã, ou Nova Vida, para aqueles que vêm sofrendo com depressão, mas que amanhã, domingo, Jefferson vai ter um ponto final a essa depressão e vai se iniciar uma vida nova. Exatamente, Bispo. Boa noite ao senhor e a todos que estão ligados com a gente no programa Obreiros em Foco. Nós estamos com uma expectativa muito grande, Bispo, porque sabemos que milhares de testemunhos vão nascer deste grande evento que vai estar acontecendo em todo o Brasil, porque esse é o nosso objetivo, Bispo, é fazer essas pessoas que estão desacreditadas, que estão agora mesmo nos acompanhando e pensam que para ela não tem mais jeito, ao momento em que ela entrar aqui no templo, ou em um dos templos onde vai acontecer esse grande evento, ela vai ter um encontro com o Senhor Jesus, o autor da vida, Bispo. E com certeza a história dela vai mudar, não tem como ser a mesma. Certamente que será uma nova vida para milhares e milhões de pessoas que comparecerão amanhã em um templo da Universal, às 14h30 aqui no Templo de Salomão. Bem, o pastor Jefferson depois vai falar mais ao respeito, mas eu quero disponibilizar o número da central onde ele se encontra
com os demais auxiliares de pastores, levitas e esposas de pastores aqui do Templo de Salomão para receber a sua ligação. Você que precisa de resgate, você que diz eu preciso de ajuda, eu não consigo. Por si só eu não consigo, já venho tentando sair dessa situação já faz tempo. 3573-3535, 0 operadora 11. Pode ligar agora, o Jefferson, nós estamos aqui para lhe ajudar. Ele vai estar aqui no templo, eu vou estar aí em Ribeirão Preto com todos vocês, mas agora eu quero que você, obreiro, eu quero que você, que se intitula servo de Deus, aumente o volume do seu receptor e preste atenção nas palavras do Eduardo, do pastor Eduardo, que esta semana me enviou um áudio, né, com as imagens do trabalho que ele está realizando pelo Espírito Santo no Quirguistão, um país no leste europeu, que tivemos a igreja aberta há 6 meses atrás. Preste atenção nos detalhes. Olá, Bispo, boa noite a todos do programa Obreiros em Foco. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho sobre a experiência que nós temos tido com o trabalho da igreja aqui no Quirguistão, é um país da Ásia Central. Nós temos uma dificuldade aqui com respeito à evangelização, pelo fato de ser proibido evangelizar, né? Nós não podemos nas ruas distribuir folhetos, convidar as pessoas para virem à igreja. Então, o trabalho aqui é recém completou 6 meses, e nós temos pedido a Deus, ao Espírito Santo, para que nos mostre como que a gente tem que fazer o trabalho, como o bispo tem nos ensinado, para pedir para o Espírito Santo dirigir e mostrar para a gente como que a gente pode trabalhar para ganhar almas aqui nesse lugar. E graças a Deus a gente tem visto que o Espírito Santo tem tomado a direção do trabalho da igreja. Eu gostaria de compartilhar algo que aconteceu com a gente recentemente. Nós transmitimos a reunião da igreja para pessoas que moram distantes. Nós temos um núcleo que nós fazemos a 700 quilômetros daqui. Também tem pessoas que assistem de outras cidades do país. A igreja só está aqui na capital por enquanto. E nós transmitimos as reuniões. Nós temos um caso de uma senhora, ela mora a 300 quilômetros aqui da capital, e ela nos encontrou pela internet, literalmente. Ela procurando reuniões de igreja evangélica, então ela nos encontrou e passou a assistir. E gostou muito, se sentiu ajudada, ela veio para a capital para passar um tempo com a família dela e frequentar a igreja. E um dia ela chegou para mim e falou assim, olha, será que vocês poderiam fazer uma visita para uma pessoa? Ela não vem na igreja, ela não conhece vocês, mas ela está sofrendo, precisando de ajuda. Então, de imediato, nós falamos, claro, com certeza, vamos fazer a visita para a senhora. Se ela aceita, a gente vai para lá. A gente vê uma oportunidade, já que a gente não pode evangelizar, a gente trabalha com visitas, a gente trabalha dessa forma, pela internet. Então, a gente chegou lá na casa dessa pessoa, ela nos recebeu muito bem, mas ela estava muito mal, foi vítima de feitiço, ela já procurou ajuda médica em vários lugares, e ninguém sabe dizer o que ela tem. Ela tem perdido peso, tem sentido muitas dores no corpo, um cansaço que ela nem consegue explicar. Então a gente fez oração, a gente falou de Jesus para essa pessoa, a gente passou a fé, e ela se sentiu muito bem, ela já recebeu um alívio na hora, e ela se sentiu muito bem. Isso foi numa quinta-feira, depois da terapia do amor. Na sexta-feira ela já participou da reunião online, e no domingo ela veio para a igreja. E já tem 2 semanas que ela está frequentando a igreja. E o que nós não sabíamos, olha como que o Espírito Santo age, e a gente tem conseguido chegar a pessoas que a gente nem imaginava que seria possível alcançar e falar de Jesus. Essa senhora, ela é esposa de um dos juízes aqui, como se fosse no Brasil, o Supremo Tribunal Federal. Uma pessoa muito influente no país e que nos aceitou e que concordou também em receber oração, que tem acompanhado online as reuniões, ainda não veio para a igreja, a gente já convidou, essa pessoa falou que vai vir também, e que está muito grato pelo fato da gente ter orado pela esposa dele, e ela está se sentindo muito bem, ela está se recuperando, cada dia está se sentindo melhor. Então é uma das experiências que a gente tem tido no trabalho aqui, como que o Espírito Santo, quando a gente pede a direção, ele mostra como que a gente tem que trabalhar. Nós temos também feito aqui trabalho com os jovens, nós já temos reunido jovens, nós temos 12 jovens firmes participando das reuniões.
Nós temos trabalhado com os idosos, nós tivemos encontros já do grupo Caleb, nós temos feito reuniões também de discipulados, nós temos 12 pessoas que a gente tem acompanhado, que a gente tem feito reuniões para discipular essas pessoas que querem servir a Deus. No jejum de Daniel tivemos pessoas batizadas com o Espírito Santo e graças a Deus a gente tem feito núcleos, tem feito visitas e a gente tem visto o resultado do trabalho pelo fato do Espírito Santo ter dado a direção. Esse domingo vieram pessoas novas para a igreja, foi o domingo que vieram mais pessoas e graças a Deus, semana após semana, dia após dia, tem chegado pessoas novas e nós temos tido a oportunidade de falar do Senhor Jesus para as pessoas que antes nunca ouviram falar. Então, é um pouquinho do trabalho que a gente tem realizado aqui nesse país. Deus abençoe, Bispo. Deus abençoe a todos. Um forte abraço, Eduardo, a você, a sua esposa e a todos vocês aí em Quirguistão, no leste europeu. É com muita alegria que eu tomei conhecimento que você nos relatou essas vitórias, essas almas que têm sido evangelizadas, libertas e salvas. E é o início de muitas outras que certamente vão conhecer o Senhor Jesus e vão estar participando aqui também do programa Obreiros em Foco. Bem, vamos à primeira pergunta? Sim, senhor bispo, estou pronto. Olá, Bispo. Meu nome é Diana, tenho um estabelecimento e minha dúvida é referente ao dízimo. A pessoa jurídica também é dizimista do bruto, né? A gente tira o dízimo de todo o recurso, da receita bruta. Porém, como a gente depende desse recurso para gerar o fluxo de caixa, nem sempre o dízimo é tirado antes de tudo, porque às vezes eu dependo de algumas demandas, né? Algumas entradas de recurso de cartão, outras fontes de renda e entra depois. E às vezes o dinheiro que entra no caixa acaba sendo utilizado no próprio dia ali para comprar as coisas para repor o estabelecimento. Eu estou tirando o dízimo de forma errada? Obrigado, Bispo. Boa noite, Diana. Deus abençoe você também, toda a sua família. Eu gostaria de responder você com um versículo aqui do livro de Provérbios, bem no capítulo 3, e fazer você entender o quanto é importante o que você já tem feito, que é a devolução do dízimo. No versículo 9 diz assim do livro de Provérbios: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, quando a pessoa, ela honra a Deus, colocando Ele em primeiro lugar na sua vida, Ele faz com que essa pessoa também seja colocada em primeiro lugar. Seja aonde for, aonde ela entrar, Ele faz com que ela também seja honrada. E o que você tem feito não tem sido errado, tem sido certo, é exatamente assim, porque as pessoas têm o seu capital de giro, a pessoa tem que pagar lá os seus fornecedores. Todo o lucro da sua empresa, aquilo que você lucrar, se não tem alguém ali que tenha o seu prolabore, porque além do lucro da empresa, há quem também dê o dízimo do seu prolabore. Desculpe, quase não sai, prolabore. Quando a pessoa faz isto, ela está sendo fiel dizimista e ela está fazendo de forma certa. Por quê? Ela está honrando a Deus exatamente como ele deve ser honrado. Certamente Deus, ele honra também esta pessoa. Ficou claro. Pode ter certeza que Deus, sendo honrado em primeiro lugar, você está sendo justa e Ele vai fazer justiça. Bem, amanhã, domingo, nós estaremos realizando, servindo a Santa Ceia. Pela manhã, como também às 18 horas. Aqui em Ribeirão Preto, falo aqui em Ribeirão, me refiro a São Paulo, nós estaremos, Viviane e eu, a partir das 8 horas da manhã, eu vou estar aí em Ribeirão Preto para lhe recepcionar com a água viva, a água recolhida aqui no Poço do Solo Sagrado, que vou levar aí para Ribeirão Preto, porque a partir das 8 horas da manhã, juntamente com o pastor Natanael e demais bispos e pastores,
estaremos recepcionando a você e aos seus convidados, a sua família. Será o Dia dos Namorados e a família começa justamente no namoro, né, que acaba se tornando o noivado e depois o casamento e assim constituindo a família. E você vai ter oportunidade de passar pelo Santuário da Família, algo muito especial aí em Ribeirão Preto, na Avenida Doutor Francisco Junqueira, 1461, Campos Elíseos, no centro de Ribeirão Preto. Nós vamos estar aí juntamente com milhares de pessoas. Chegue cedo com os seus convidados, você vai receber um pouco desta água que você deve levar uma garrafinha de água, né, de casa, e aí na entrada eu lhe recepciono com essa água viva para que Deus venha purificar, curar os enfermos, libertar os viciados, os depressivos, os endividados, os desacreditados. Você que está afastado há anos, chegou o dia para você voltar. E para você que nunca esteve no Templo da Universal, será o primeiro de muitas vezes que você vai comparecer, porque essa data vai ficar marcada na sua vida. Vai ser o domingo da Santa Ceia, do Justo. Nós vamos lhe servir a Santa Ceia. Já volto. Olá, Bispo Júlio, Dona Vivi e todos vocês que nos acompanham do programa Obreiros em Foco. Nós estamos aqui na Catedral da Fé, na cidade de Ribeirão Preto, e o Santuário da Família de Deus está preparado. Diariamente, então, nós vamos fazer aqui uma oração de fé, apresentando ele a Deus, porque nós temos a certeza que no dia 12 de junho, às 9h30 da manhã, aqueles que passarem por esse santuário com a família, verão a sua família ser transformada. Vai acontecer aquilo que está escrito na palavra de Deus: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Bispo Júlio, nós estamos aqui aguardando com uma grande expectativa esse dia. Nós temos a certeza que vai ser um dia de mudança para todas as famílias aqui de Ribeirão Preto e das cidades vizinhas, já que vamos receber aqui pessoas de toda a macro-região. Então, conforme nós falamos, essa é a concentração de fé e milagres. Esse aqui é o povo de fé da reunião das 9h30 da manhã, e todos já marcaram aqui presença no dia 12 às 9h30. E junto com eles, nós vamos então consagrar o santuário. Estenda a mão para cá, povo de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus, nós agora apresentamos ao Senhor este santuário da família de Deus. Meu Deus, que aqui dentro desse santuário venham estar os anjos do Senhor, aqueles que estarão aguardando as famílias passarem, e quando as famílias entrarem aqui, haverá grande salvação, haverá grande transformação, mudança de vida, filhos serão libertos, haverá muitos que serão curados, casamentos restaurados. Senhor, envia o socorro desse santuário a todos os aflitos, a todos os abatidos, a todos os necessitados. Nós verificamos na tua palavra que nos momentos mais difíceis o Senhor mandou entrar no santuário para alcançar resposta. Nos momentos mais difíceis o Senhor mandou entrar no santuário para alcançar salvação, para alcançar mudança. Nos momentos mais difíceis o Senhor mandou entrar no santuário para alcançar transformação de vida. E é por isso, meu Deus, que nós temos essa fé, que ao entrar nesse santuário, o milagre vai acontecer. Então, meu Deus, vá preparando o dia 12 de junho, vá preparando essa concentração, aonde nós vamos estar mobilizando toda a cidade de Ribeirão Preto, todas as cidades vizinhas, para essa grande caravana de fé, porque temos a certeza que desse dia para frente, tudo será diferente. Ninguém mais
jamais vai entrar nesse santuário, a não ser no domingo, dia 12, às 9h30 da manhã. E temos a certeza, meu Pai, que coisas grandes vão acontecer. Amém. Graças a Deus. Bem forte, pessoal. Graças a Deus. Amém. Então está aí, bispo. Vamos nos preparando. Estamos orando todo dia, vamos nessa fé. Dia 12 vai ser o dia da grande mudança da família. Amém, povo de Deus? Bem forte para Jesus mais uma vez. Deus abençoe. Obreiros em Foco. A renda média mensal do brasileiro caiu 7,2%. Provocar uma crise alimentar mundial ao atacar a Ucrânia. Subiu quase 7%. O gasto do brasileiro no supermercado. Vivemos tempos difíceis. O mundo sofrendo com impactos econômicos de uma crise global. Para encontrar uma saída diante do caos que temos presenciado, não podemos ignorar um fato crucial. A autoridade de Deus não mudou. E Ele nunca desampara aquele que é justo. Foi em um cenário de guerra que Abraão ergueu a mão a Deus e jurou permanecer na dependência dele. Agiu de maneira justa diante de Deus, devolvendo o que era dele, e diante das pessoas, não tomando para si o que era alheio. E nesse momento, Deus garantiu que Ele mesmo seria seu escudo e galardão. Neste domingo, 12 de junho, a segunda bênção dos justos com a Santa Ceia. Para que assim como Deus abençoou Abraão em tudo, o mesmo aconteça em sua vida. Às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal. Pastor Jefferson, aí na Central você segue com a equipe aqui do Templo de Salomão, recebendo ligações de diferentes estados do Brasil, pessoas pedindo resgate. Muitos estarão amanhã pela primeira vez na Igreja Universal, participando da Santa Ceia. Outros vão estar à tarde, às 14h30, aqui no Templo de Salomão ou em um templo da Universal, em um estado do nosso Brasil, do nosso país, do nosso querido Brasil. E essa pessoa que já não participa da Santa Ceia, né, há meses ou há anos, terá a oportunidade de participar amanhã. Com certeza, bispo. Essa pessoa que está nos acompanhando agora, estão ligando aqui para a gente. Eu tenho aqui a Verônica, ela é aqui de São Paulo e ela está afastada há 2 anos, bispo. É ex-obreira e quer o resgate. O resgate, com certeza, vai chegar a você, Verônica. Só de você ter tomado essa atitude de fé e ligado aqui para a gente, você pode ter certeza que o Espírito Santo já te resgatou e nós vamos até você. Tem também, bispo, a Maria das Graças, ela é de Minaslândia, Minas Gerais, e ela também está afastada, sente tristeza, angústia e fortes dores no corpo. Essa daqui também ligou pedindo resgate e o resgate do Espírito Santo chegará até ela também. Se você está nos acompanhando, você quer ajuda, o número da central de atendimento é o 11 3573 3535. Você pode ligar agora que a gente está aqui, bispo, à inteira disposição para ajudar essa pessoa. Amanhã, na Santa Ceia do Justo, Jefferson, eu creio que obreiros, colaboradores, CPOs, evangelistas, né, voluntários de todos os grupos e membros da Igreja Universal serão capacitados, fortalecidos, instruídos e munidos de uma força sobrenatural para buscar os depressivos e retornarem ao Templo da Universal no seu estado, na sua cidade, às 14h30, quando teremos este evento. Fique bem informado ao respeito e para mais informação sobre o horário do evento aí na sua cidade, como por exemplo em Ribeirão Preto, será às 9h30 já da manhã comigo e o pastor Natanael, né, e demais pastores. Mas em outros blocos, em outros estados, será às 14h30 ou em um outro horário. E você pode ligar para a central e tirar esta dúvida através do número 3573-3535, 0 operadora 11, onde se encontra o pastor Jefferson com a equipe de auxiliares, levitas e esposas de pastores aqui do Templo de Salomão à sua inteira disposição. Fique mais bem informado sobre este evento intitulado A Nova Vida. É assim que uma pessoa depressiva enxerga as coisas ao seu redor. É como se tudo fosse sem cor, sem alegria, sem graça,
sem vida. Tenta fugir de uma enorme prisão dentro de si mesmo. De várias formas, com vários métodos, e sempre se encontra no mesmo vazio, todos os dias. É assim que você se sente? Chegou a hora de pôr um fim a esta dor que há em sua alma. Domingo, 12 de junho, participe do evento Nova Vida, um encontro marcado para a cura da sua alma. Às 14h30, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Entrada e estacionamento são gratuitos. Este evento será realizado também nas principais capitais e blocos, do Brasil, aqui em São Paulo. Já não tenho forças para lutar. Eu estou falando com você, que tem dito isso. Você que tem dito, eu já não tenho forças para lutar. Você pediu a Deus que lhe mostrasse o que fazer. Não é verdade? Pois bem, Deus ouviu você. Ele ouviu os seus pensamentos. Você que tem dito, eu já não tenho forças para lutar, Júlio. Então, você talvez se pergunte, por quê? Com tanta formação e capacidade, boas intenções, mesmo crendo em Deus, por que eu não tenho mais forças para lutar? Eu sei o porquê. Eu vou lhe dizer agora. Porque você está lutando sozinho. Como é que é? Você tem lutado sozinho, por isso você anda apanhando dos encostos, apanhando dos problemas, apanhando das suas escolhas erradas, apanhando dos outros, verbalmente falando e até fisicamente falando. Porque quando lutamos, aliados ao Deus vivo, a gente pode até cansar, mas desanimar jamais, e muito menos perder, porque o Espírito de Deus, o Espírito do poder do Deus vivo, nos renova, nos fortalece e nos concede as vitórias que necessitamos no âmbito familiar, profissional, sentimental, espiritual. Meu amigo, Deus me colocou aqui diante de você para lhe mostrar o que fazer, aonde ir e quando. O dia é amanhã, domingo. Pela manhã, a Santa Ceia. À tarde, neste evento, Nova Vida. De forma que você, na Universal, terá a oportunidade de ir para o altar certo, o altar do Deus vivo, aonde você vence todas as lutas. Porque você não luta só, você luta aliado com Ele. Não contra Ele, mas junto com Ele. Nós estaremos em Ribeirão Preto com todos vocês nesta manhã de domingo, a partir das 8 horas, recepcionando a você e aos seus convidados, aí no centro de Ribeirão Preto, no Templo Maior da Igreja Universal. O pastor Gerson e a sua esposa já adquiriram o livro Segredos e Mistérios da Alma e ele quer nos contar a sua experiência. Acompanhe. Porque que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Tiago, capítulo 4, versículo 14. A incerteza do amanhã é o maior incentivo para que o ser humano cuide da sua alma hoje. Olá, eu sou o pastor Gerson, responsável pelos obreiros aqui do Paraná, minha esposa Rosa, que leu agora a introdução do livro Segredos e Mistérios da Alma, o mais novo livro do Bispo Macedo, que será lançado nesse dia 18 de junho. E eu quero falar um pouquinho desse livro. Nós estamos lendo juntos esse livro e ele fala sobre a diferença do corpo, da alma e do espírito. E a nossa vida, ela é tão importante, mas muitas vezes a pessoa confunde vida com essa vida terrena. A verdadeira vida está dentro de você, é a alma. Essa é eterna e é esta que Deus deseja que você possa usufruir dela no reino dele. Lendo esse livro, você vai entender os segredos e os mistérios da tua alma. Deus abençoe. Um abraço ao pastor Gerson, a sua esposa aí no Paraná e a todos os obreiros, membros. Você que já adquiriu o seu exemplar, você que ainda não adquiriu, você terá a sua oportunidade. Coloque em tela cheia, por favor, esse slide, por favor, Jander. Aí estão os bispos e pastores de diferentes estados
aqui diferentes grupos, coordenadores, com diferentes atribuições, aqui no Templo de Salomão, aqui em São Paulo e em diferentes estados do Brasil. Você pode adquirir o seu exemplar através do pré-venda, através do Arca Center. Pegue aí o seu celular agora. 1, 2, 3, deu. Aponta aí, você já acessa aí o Arca Center e já adquire o seu exemplar. Ou na Universal aí na sua cidade, no seu bairro, porque no dia 18, sábado, às 16 horas, Viviane e eu estaremos aqui no Cenáculo do Espírito Santo, realizando a sessão de autógrafo, juntamente com os bispos e pastores responsáveis pelo trabalho evangelístico da Igreja Universal aqui no bloco da Zona Leste, a Zona Norte, Guarulhos, Santo André, Itaquera, Osasco e Santo Amaro, a Zona Sul de São Paulo. Estaremos todos reunidos aí no cenáculo. O Bispo Walter vai estar, juntamente com os demais coordenadores dos demais grupos, lá no Hall Shalom, também com as suas respectivas esposas, realizando ali, dando o autógrafo, né, ali representando a pessoa do Bispo Macedo, e é uma grande honra. Uma grande honra. E com isso nós convidamos toda a família Caleb, todo o povo, para estar presente nesse dia, trazendo o seu livro, para que possamos então autografá-lo. Pois sim. Ele já adquiriu o seu, me enviou a foto, não sei se vocês observaram, mas ele apareceu ali. Ó, bispo, posso falar? O primeiro a adquirir, quando saiu lá na Arca Center, eu cheguei com o prêmio. Olha só. Para mim foi uma honra. Tá vendo só? Vamos a mais uma pergunta? Sim, senhor bispo, estou pronto. Meu nome é Rodrigo e eu falo aqui de Brasília. Bispo, eu tenho uma pergunta. Como a gente faz com familiares que são de outras denominações e são ensinados totalmente diferente da nossa fé aqui? Ô Rodrigo, boa noite. Deus abençoe você, toda a sua família e também todo o Distrito Federal. Que a bênção de Deus esteja sobre vocês. Bem, eu gostaria que você prestasse bastante atenção neste ensinamento do Senhor Jesus no livro de Mateus, lá no versículo 14, versículo 15 e 16, ele diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem acende a candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Aí ele fala assim, ó: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Eu quero que você entenda que não vai adiantar você discutir versículos, Bíblia, você discutir com eles. Você apenas vai dar a eles o exemplo, através da sua fé prática, da sua obediência, do seu bom testemunho. E certamente, quando a gente coloca uma luz no teto, na parte mais alta da casa, é para iluminar a casa, para que tenhamos a visão do caminho para a porta, do caminho para a cozinha, tenhamos a visão dos móveis para que não venhamos esbarrar neles, uma vez que a luz está acesa e as trevas ali, elas não estão mais presentes. Assim é o seu bom testemunho para com eles. E eu gostaria de ler aqui a anotação do Bispo Macedo na sua Bíblia anotada. As anotações do Bispo Macedo são muitíssimos importantes, inclusive você pode adquirir uma Bíblia se você não tiver. Você que está acompanhando de todo o Brasil, aonde quer que você esteja, não tem uma Bíblia como essa, a Bíblia anotada com as anotações do Bispo Macedo, você pode adquirir. Agora mesmo você pode virar agora a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí e você vai adquirir uma dessas Bíblias. Eu gostaria que você então entendesse aqui. O Bispo Macedo diz assim: vós sois a luz do mundo. O Senhor Jesus se identificou como luz do mundo e da mesma forma definiu os seus servos. Dessa maneira,
Aquele que traz a palavra de Deus dentro de si e a pratica, ilumina com as suas atitudes de fé e obediência aqueles que estão na escuridão. Como luz, somos um referencial do nosso Senhor neste mundo. Então, a luz que você é vai fazê-los ser iluminados e eles, vendo essas boas obras, seguirão certamente também o seu exemplo. E eu gostaria de acrescentar mais 3 conselhos. Primeiro, não discuta opiniões. Está escrito na epístola que não podemos ficar discutindo opiniões. Segundo, não defenda a mim ou a igreja. Deus não precisa de defensores. Quem nos defende, quem justifica o justo, é o Senhor a quem servimos. E terceiro, defenda assim a sua fé. A sua fé, sim, você deve defender e guardá-la. E por último, vá buscar os perdidos. Jesus disse, buscai as ovelhas perdidas. Faça isso. Você pode ter certeza. Esses que ficam discutindo opiniões e criticando e julgando, vão ficar babando. Uau! Quem me dera ter essa fé. Quem me dera conhecer esse Deus vivo que Ele conhece. Pastor Jefferson, dormiu? Pastor Jefferson, daí? Estou aqui. Oh, graças a Deus. É uma guerra, né? Bispo, essa guerra, e a gente tem o prazer de combater esse mal com a fé, né? Você chegou aqui no programa Obreiros em Foco com um ar de cansado, mas faz parte da guerra. Cansado sim, desanimado jamais. Firme e forte, Bispo. Estamos aqui vivos lutando e continuaremos lutando para salvar essas pessoas que estão aí na depressão, afastadas da presença de Deus. E eu tenho mais nomes aqui, Bispo, de pessoas que estão ligando, como a Vanessa, ela é aqui de Marília e também está afastada de um detalhe, Bispo. Ela está com depressão e buscou ajuda hoje. Essa decisão dela ter tomado, buscar ajuda, ela pode ter certeza, Bispo, porque a partir de hoje essa depressão dela está cancelada meio da fé e ela vai vencer e nós vamos ajudá-la. Tem também aqui, Bispo, o Daniel, ele é aqui de São Paulo também, já foi pastor de vários ministérios, conhece bem a palavra, mas se encontra no fundo do poço também, se separou da esposa. Ele aqui também vai receber o resgate. Essa pessoa que está em casa nos acompanhando, Bispo, ela pode ligar agora que nós estamos aqui nessa noite de sábado para ajudá-la. Perfeito. 3573-3535, 0, operadora 11. Nós vamos exibir, o Jefferson, o caso verídico do Fernando. Eu queria que você viesse aqui ao estúdio acompanhar o caso verídico dele e nós já vamos interceder logo a seguir o seu relato. Eu gostaria que você que diz, olha, Bispo, eu estou endividado, eu tenho meu nome sujo, você que conhece alguém que está envolvido em um relacionamento com idas e vindas, né? Não se firma. Você que conhece alguém que se esforçou tanto, se sacrificou tanto para ter uma formação acadêmica e hoje está mais apegado ao seu diploma do que propriamente à sua profissão, mesmo porque não pode nem exercê-la, está fracassado, pode até ter alcançado um bom trabalho, uma boa formação, teve uma boa educação, uma boa família, mas é uma pessoa vazia. Bem, o Fernando ele vai falar em detalhes sobre como foi o seu passado antes dele ter e receber, né, a bênção do justo, que é ser possuído pelo Espírito Santo. Preste atenção nos detalhes e eu já volto intercedendo por você e pelos seus. Fidelidade ao caminho. Foi o caminho mais certeiro que eu trilhei na minha vida. Quando eu iniciei minha faculdade, eu sempre tive muita dificuldade financeira e meus pais sempre me auxiliaram para realizar a minha faculdade. Fiz tudo errado. Além da faculdade, eu me comprometi dentro de um casamento que acabou me endividando muito. E com isso, eu comecei a não conseguir pagar nem minha faculdade e nem a sustentar a minha casa. Esse casamento ele durou em cerca de 1 ano e ele se transformou numa bola de neve que acabou destruindo toda a minha vida financeira por um bom tempo. Eu tive muitos anos do meu nome sujo e por ter o meu nome sujo e ter tido essa insatisfação sentimental, eu acabei não ligando muito para o meu nome e eu não ligava também para minha relação com outras pessoas. Para concluir minha faculdade, no meu último semestre,
conscientemente eu tinha 3 folhas de cheque, eu entreguei para a faculdade 3 folhas de cheque, sabendo que eles iam voltar e que eu não ia ter como pagar aquilo. E com isso foi se arrastando muitos anos onde eu não conseguia negociar, não conseguia comprar, eu contraía mais dívidas, eu não me preocupava em pagar essas dívidas, eu recebia diariamente ligações de cobrança que eu acabava negociando e não pagando, eu acabava enrolando as pessoas que me ligavam cobrando, eu acabava arranjando desculpas, mas no fundo eu sabia que eu não ia pagar e eu não tinha o interesse de pagar. Eu era consciente que existia dívidas, eu era consciente que eu estava enganando pessoas, que eu estava lesando pessoas. Às vezes eu me satisfazia mais em enganar a pessoa do que realmente estar do lado dela. Como consequência, isso foi me dando um vazio, uma tristeza muito grande. E eu até tinha um bom emprego, até tinha os meus diplomas, até tinha isso, mas uma tristeza e um vazio muito grande. Sabia que eu estava errado e eu precisava de uma saída para isso. Eu comecei a me relacionar com uma pessoa, comecei a namorar com uma pessoa, mas com essa marca, esse machucado que eu tive de um relacionamento passado, eu não conseguia me firmar. Então eu separava, voltava, a gente não conseguia construir uma relação. E numa dessas idas e vindas com essa pessoa, um dia ela me convidou para participar de uma reunião na Igreja Universal. Foi quando eu fui nessa reunião e naquela semana aquela reunião me falou muito comigo. Eu lembro que o pastor, na ocasião, ele chegou e falou que a gente não tem que se apegar a coisas e pessoas. A hora que ele falou aquilo, parecia que ele estava falando para mim. Eu veio direto, eu comecei a olhar e, de fato, eu estava ruindo, porque eu estava me apegando ao meu diploma, eu estava me apegando a coisas que me transformou em algo que eu não era. Algo que me transformou em uma pessoa sem caráter, uma pessoa suja. E nisso o pastor ele falou sobre as primícias. Ele falou em colocar em Deus em primeiro. E a partir do momento que eu vi que eu estava ruindo porque eu estava apegado a coisas e pessoas e Deus ele não estava na minha vida, eu decidi mudar a chave. Eu decidi virar esse momento e colocar Deus em primeiro. Eu me conscientizei que não era certo ter o meu nome sujo, eu ser uma pessoa endividada, eu ser uma pessoa que está colocando Deus em primeiro, uma pessoa que está querendo seguir a Deus e ter essa vida toda errada, ter esse caráter totalmente questionável. As dívidas menores que já estavam ao alcance, a gente já fui pagando. As que estavam maiores, Deus foi criando situações para a gente conseguir negociar essas dívidas. E nesse negociar essas dívidas, a gente foi pagando. Deus deu uma visão também para a gente parar de ser funcionários e abrirmos a nossa empresa. Então hoje eu e a minha esposa trabalhamos juntos na nossa própria empresa e com isso ele vem abençoando. Quando nós abrimos a nossa empresa, a gente decidiu ser fiel nos nossos impostos. A gente ouvia muito dizer que existe forma de desviar ou até mesmo pessoas indicando como reduzir e ter um maior lucro. Mas a gente não via isso, a gente sempre creu que a partir do momento que Deus fosse o primeiro, nunca ia faltar para nós, e de fato nunca faltou. Quando a gente começa a falar de palavra, né, a gente começa a falar de promessa, não tem promessa maior do que o Espírito Santo. Não tem promessa que a gente vá buscar mais do que a promessa do Espírito Santo. A financeiro é bom, a vida sentimental mas o Espírito Santo é tudo. Se eu olhar para trás e ver aquela pessoa relapsa, egoísta e sem caráter que eu era, e a pessoa depois do batismo com o Espírito Santo, uma pessoa de palavra, uma pessoa que tem paz, uma pessoa que é feliz, uma pessoa que tem um casamento, uma pessoa que é temorosa, eu só sou grato, de verdade. Eu tenho, na verdade, uma coisa que eu construí comigo, que eu não comento muito, né? Mas quando eu
abri a empresa, eu tive consciência que eu já não era mais uma pessoa. Eu era duas pessoas, o Fernando, pessoa física, e o Fernando, pessoa jurídica. Então, tudo que fatura na minha empresa, cada centavo que passa pela minha empresa e não é do lucro, é do faturamento, eu devolvo para Deus também. Uma das minhas maiores alegrias é essa. É saber que aquilo que eu vou devolver, aquilo que já é de Deus, eu simplesmente devolvo para Ele, pode fazer com outras pessoas o que aconteceu comigo. É tão bom saber que eu posso te receber como a arca que era perecível foi revestida com teu poder, Senhor. Tu és o ouro que envolve todo meu ser, e os teus querubins junto de mim pra me guardar e me proteger. Tudo que eu quero é ser como a arca da aliança e ter dentro de mim tuas palavras, que o teu maná venha me sustentar, me faça forte, me reveste com o espírito da fé, para que as lutas e batalhas dessa vida não venham me abater, e que o teu bordão em mim eu veja florescer. Meu Pai, nosso Pai, são tantas coisas para te pedir, mas antes de mais nada eu quero te agradecer pela fé que o Senhor nos tem dado, pela Tua palavra que é viva, poderosa e que não volta vazia, pois na vida daqueles que ouvem, que leem, que aceitam e praticam, obedecem, essas pessoas se fortalecem, elas vencem as provas desta vida, os desafios, porque passam a andar contigo como fez o teu amigo Abraão. E nas provas somos aprovados para te servir, para que possamos te servir mais e melhor. Seja qual for a dificuldade, a prova da fé que este teu servo obreiro esteja enfrentando, dê a ele a coragem, a confiança, a disposição e que ele obedeça, porque a nossa fé pode ser medida, e ela é medida pelo grau de obediência que nós temos à tua palavra. E como disseste, Abraão, porque obedeceste a minha voz, porque ouviste a minha voz, porque fizeste caso à minha voz. Oh, meu Pai, o Senhor o aprovou, eu quero ser aprovado. Diga, amigo, amiga, eu quero também ser aprovado por ti, meu Pai. Eu quero vencer as lutas desta vida. Você que tem apanhado da vida, dos problemas, dos desafios, porque você tem lutado sozinho, ou você tem estado lutando, mas no altar errado. Você crê em Deus, mas crê nos deuses deste mundo, das religiões, filosofias, tradições. Não o Deus vivo, mas a partir de agora tudo vai ser diferente.
ele vai para o teu altar e vai lutar contigo, não contra ti. Aliado a ti, ele vai vencer todas as lutas. Porque é o Senhor que nos dá a força, nos dá a direção, a disposição e a coragem para a gente tomar a decisão que só com o teu Espírito nós tomaríamos. Eu oro por todos, meu Senhor, que estão agora, seja em casa, no hospital, esteja no trabalho, no presídio, no carro, não importa o lugar, seja famoso ou anônimo, rico ou pobre, tenha sido ele uma boa ou má pessoa até o presente momento, daqui para frente, diga, tudo será diferente. Pois eu apresento a ti esta água como um ponto de contato e a declaro consagrada. Levante o copinho com água ou a garrafa com água, pois a mesma é abençoada em nome de Jesus, que afirmou, eu sou a luz do mundo. E aquele que me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Receba a luz, receba a vida. Pode beber desta água consagrada. Receba a paz. Obrigado, meu Senhor. Obrigado pelo programa Obreiros em Foco, pela vida dos obreiros, dos membros, dos bispos, pastores, auxiliares, da equipe do programa Obreiros em Foco, que fizeram possível este programa ir ao ar todos os dias. Guarde-nos, proteja-nos e abençoe a cada um de nós, para que possamos continuar ajudando ao próximo, pois o Senhor deu a vida por nós, agora devemos dar a vida por eles. E todos que estão de acordo, digam amém. Graças a Deus. Senhor, Tu és o ouro que envolve todo o meu ser, e os Teus querubins junto de mim, pra me guardar e me proteger. E ter dentro de mim Tuas palavras, que o Teu maná venha me sustentar, me faça forte, me reveste com o Espírito da fé, para que as lutas e batalhas dessa vida não venham me abater, e que o Teu bordão em mim eu veja florescer. Pastor Jefferson, as suas considerações finais. Bispo, eu quero falar com esse obreiro, esse voluntário do Grupo Depressão Tem Cura, de todos os grupos, que ainda dá tempo de você buscar aquela pessoa que está à beira de cometer o suicídio. Ligue para ela, convide ela para estar amanhã nesse grande evento que com certeza vai trazer, bispo, para essa pessoa uma nova vida. Não abra mão de participar da Santa Ceia pela manhã, seja às 7 ou às 9h30. Nós estaremos em Ribeirão Preto, às 9h30, e à tarde buscar esse depressivo e levá-lo ao Templo da Universal, onde estará sendo realizada essa reunião Nova Vida. Bispo Walter, suas considerações finais. Que a Santa Ceia, bispo, é a cerimônia mais importante que acontece no cristianismo, e que essa pessoa não deva perder jamais a sua oportunidade. O senhor estará lá em Ribeirão Preto e aqui no Templo de Salomão, o bispo Adilson pela manhã, depois o bispo Renato, estaremos na porta estendendo as mãos e abençoando toda a família. Pois sim. Nos veremos na IURD em Ribeirão Preto ou nas nuvens.